Laboratory log. Who's there? Enquanto estava inativo, eu acabei explorando muitas coisas que eu não tinha nem tempo e nem cabeça para explorar. Eu li livros, joguei jogos, assisti filmes que estavam tão guardados no fundo da minha lista que finalmente acabaram vendo a luz do dia. E uma dessas coisas que estavam no fundo da minha lista eram os chamados ARGs, ou então ARGs. ARGs são histórias de realidades alternativas. São predominantemente do terror e do mistério, com um tom psicológico, e elas abordam temas e acontecimentos reais e colocam uma pitada de ficção neles e, é claro, exploram as mais variadas formas de terror dentro delas. Claro, nem todas são de terror, mas as mais conhecidas são de terror. E com isso nós temos as mais conhecidas, né? The Backrooms, do Kenny Pixels, Mandela Catalog, do Alex Kister, This House Has People in It, do Adult Swim, com o Alan Hasleck, e também tem o Margarida Brown e outros mais aí, internet afora. E assim, eu queria falar muito de ARG aqui no canal. Eu confesso que eu queria realmente falar muito de ARG aqui no canal. Analisar narrativamente, verificar personagem e outros mais. Mas a comunidade de ARG, o núcleo dela, é tão chata, são pessoas extremamente irritantes e detalhistas, e assim, são pessoas realmente que são um pé no saco. E fazer conteúdo com medo de errar e ver esse pessoal chato aqui nos comentários é basicamente o mesmo que não fazer, certo? Então eu pensei, pô, por que não encontrar mangás que são ligeiramente parecidos com os ARGs mais famosos atualmente? Bom, por que não, né, velho? Para você que não me conhece, meu nome é Storyteller Dave e após a vinheta falaremos de mangás que são parecidos com ARGs. Sendo uma das criações mais importantes de Alex Kister, Mandela Catalog, ou então para nós brasileiros, o Arquivo Mandela, é uma série de vídeos numa estética analógica que mostra um mundo tomado pelos Alternates, criaturas que imitam pessoas, substituem identidades e provocam um terror psicológico único na trama. Tudo isso sendo visto através de fitas de treinamento policial, transmissões de TV e etc. Sem dúvidas, eu acho que é uma das histórias que mais me deixou arrepiado nesses últimos tempos, principalmente devido ao seu primeiro vídeo chamado de Overthrown. Um mangá que segue quase a mesma vibe do Arquivo Mandela é o Portus, criado por Jun Abe em 2002. Portus ele segue quase o mesmo conceito, só que em vez de fitas, os jovens de Portus acabam encontrando um jogo de PlayStation 1 amaldiçoado, onde quem interage com ele acaba vendo alucinações até entrar em um estado de terror catatônico até a morte. E o ponto de ligação bruto que realmente liga essas duas histórias é que em Portus, em uma parte do mangá, eles se deparam com versões malignas deles mesmos. Em outras palavras, versões alternativas. E tornando esse terror que já era realmente uma coisa muito estrondosa, né, que envolve alucinações e outros mais, ainda mais forte e afundando ainda mais aquele inferno que os personagens estão passando. Então sim, para aqueles que gostam muito de Arquivo Mandela e que querem realmente uma experiência dentro do mangá, eu recomendo realmente Portus, do Jun Abe, que é realmente uma ótima recomendação. Uma criação importante do Chris Straub, Local 58 é uma série de curtas publicados no YouTube que se organizam em um estranho canal de televisão fictício, muito semelhante ao que acontece em The Bodied One Phenomenon do Dr. Nowhere e tantos outros. Eles mostram instruções que gradativamente vão se distorcendo e se tornando mais perturbadoras, dando uma sugestão de que tem um horror cósmico ali misturado na trama. Rerouting. Make a U-turn. Your destination is behind you. Rerouting. In 500 feet.
Destination will be on in 300 feet. Your destination. Bom, e qual é o mangá de horror cósmico que tem esse exato tipo de narrativa ou então que se assemelha ao tipo de narrativa que nós encontramos em Local 58 TV? Bom, eu poderia falar de Hellstar Remina, Nas Montanhas da Loucura e tal, que também bate um pouco nessa tecla, mas o que mais se encaixa nas propostas de Local 58 é Uzumaki do Junji Ito. Simplesmente um dos primeiros mangás de terror que eu li em toda a minha vida. E como eles se conectam? Bom, eles se conectam pela sugestão do horror cósmico. Já dando um pequeno spoiler para você, a Kirie Egoshima e o Suichi Sato, que são realmente o casal protagonista de Uzumaki, eles acabam no final indo às profundezas da cidade e descobrindo aos poucos que aquele fenômeno que distorciam as pessoas e também distorciam a cidade era uma força sobrenatural antiga que de geração em geração distorciam as pessoas e elas acabam fazendo uma grande espiral que regia secretamente a cidade de Kurozu-sho. E é exatamente aí, nesse ponto realmente sobrenatural, que mora a semelhança. Tanto a força sobrenatural de Uzumaki quanto as criaturas que observam e atacam em Local 58 moram nessa linha tênue de horror cósmico. Só que Uzumaki é mais gráfico, visceral e esquisito, e o Local 58 ele trabalha numa abordagem mais Outlast, dando rosto ao medo e deixando realmente que seu psicológico se deteriore aos poucos enquanto você caminha em um caminho sem volta. Então, se for para recomendar uma experiência parcialmente parecida uma com a outra dentro de um mangá, Uzumaki pode suprir as necessidades daqueles que são fãs de Local 58. O próximo da lista é Marble Hornets. Marble Hornets, ou As Vespas de Mármore, se for adaptar para o português brasileiro, é uma série no estilo Found Footage, lançadas no YouTube em 2009, que se baseia no mito do Slenderman. Elas mostram gravações encontradas de um estudante de cinema chamado Alex Crowley, que investigava um projeto abandonado. E nessas fitas acabam se revelando coisas assustadoras, como perseguições, lapsos de memória e entidades bem bizarras. Tudo isso no estilo Found Footage raiz, nível Bruxa de Blair. E assim, cara, vou te falar. Eu vou confessar, é muito difícil me assustar realmente com Found Footage, porque com 1 ou 2 minutos de vídeo eu acabo descobrindo as falhas de gravação e também aquelas atuações bizarras ali que eles fazem pra manter o clima de terror. Aquilo ali me quebra totalmente e me tira do filme com muita facilidade. Só que em Marble Hornets, cara, foi muito diferente. E sem dúvida, uma das fitas mais assustadoras que eu vi em 2025 é a fita número 18 de Marble Hornets. Alex? Alex? A obra que se assemelha parcialmente a Marble Hornets é a The Drifting Classroom, ou no português brasileiro, A Sala de Aula à Deriva, criado por Kazuo Umezu em 2009. The Drifting Classroom acompanha uma sala de aula do Fundamental 2 que é teletransportada de forma súbita para um deserto pós-apocalíptico. Nisso, as crianças e os professores acabam enlouquecendo com a situação e brigam entre si enquanto enfrentam monstros assustadores em busca da própria sobrevivência. E pra mim, esse é um dos pontos mais interessantes desse mangá, porque ele se trata realmente do contraste que faz realmente entre as crianças e os adultos e os monstros da obra, né, no caso. Porque enquanto as crianças elas acabam tendo um traço mais leve, assim, quase mais infantilizado, os adultos eles têm aquele traço mais rústico, mais bizarro, mais grotesco, insólito, de todas as formas possíveis e incomum, já para ter realmente aquele contraste entre a criança e o monstro
realmente entre o adulto, e quando você compara realmente o adulto com os monstros, você também não tem muita diferença, justamente porque o autor realmente quer misturar esses dois polos, né? Pois os adultos acabam enlouquecendo com a situação, né? Então eles acabam realmente deixando essa linha tênue entre os monstros e os adultos muito próxima, e a linha entre a criança e o adulto e o monstro muito distante, para você realmente ter esse contraste e outros mais. E as capas também ajudam bastante dentro de The Drifting Classroom. É muito interessante essa imersão e acaba ajudando realmente na forma que nós observamos essa história. E o que conecta as Vespas de Mármore com o The Drifting Classroom é o fato realmente de que ambas as histórias isolam as vítimas em um looping de fragmentos do sobrenatural que só vai terminar com a morte deles. Não é que nem The Backrooms, que dá uma esperança de saída caso você chegue em tal andar e faça alguma coisa, não. Ambos são a maldição imposta, e ambos são bem gráficos, tornando realmente o horror de ambas as obras bem imersivo e até meio complicado para certas pessoas. Então, de fato, realmente, essa coisa de que você está num looping e que apenas a sua vida, ou então a ceifar da sua vida, só vai realmente resolver a situação, é algo realmente que conecta ambas as obras, tanto Marble Hornets quanto The Drifting Classroom. Eu já comentei sobre esse ARG lá na introdução, mas não custa nada repetir, né? This House Has People in It continua sendo para mim uma das experiências mais bizarras que eu já vi na minha vida. Traduzido como Há Pessoas Nessa Casa, essa obra é uma criação do Alan Resnick com uma parceria do Adult Swim, o bloco de programação adulta que pertence realmente à Cartoon Network e que é conhecido por projetos nada convencionais, né? E a proposta é bem simples e perturbadora. Acompanhamos uma família através de câmeras de segurança como se fôssemos observadores silenciosos da rotina deles. Só que, conforme as gravações avançam, coisas estranhas acabam acontecendo, como pessoas atravessando o chão, gritos que ecoam sem explicação, figuras fantasiadas que surgem devorando o lixo e outros mais, e aos poucos esses detalhes bizarros vão se acumulando e moldando realmente o terror da experiência de This House Has People in It. E não para por aí, o ARG ele é interativo, essa porra é interativa, cara. E no link que eu vou deixar no primeiro comentário você pode acessar as imagens originais dessas gravações e explorar por conta própria cada detalhe que foi passado nessas gravações e que foi realmente criado para dar essa experiência, certo? E é muito desconfortável. Eu acho que você realmente tem que ter muito estômago para ver o que tem realmente nessas gravações. E o mangá que é parecido em seu conceito com This House Has People in It é o Fuano Tane. Fuano Tane, ou então Sementes da Ansiedade no português brasileiro, é uma antologia de histórias, ou seja, histórias diferentes em um mesmo título, criado por Masaki Nakayama entre 2004 e 2005 e que em 2013 teve a sua versão live action lançada oficialmente no Japão. Fuano Tone ele pega exatamente no calcanhar de Aquiles de obras como Midsommar e até mesmo This House Has People in It, que é realmente o terror cotidiano. Esse é o tipo de terror que não precisa de escuridão para acontecer. Ele surge em plena luz do dia e em situações banais. Imagine, você mora sozinho, mas jura ter visto o vulto da sua mãe atravessando a cozinha. Ou então você está no home office e descobre de repente que tem alguém parado na porta do seu quarto só observando. Esse tipo de desconforto é explorado muito em histórias de doppelgangers, que no caso são os alternates, são versões alternativas suas e outros mais, que brincam justamente com essa estranheza familiar. Por exemplo, outro exemplo aqui. Sua mãe, por exemplo, viajou por 2 dias, mas quando você abre a porta do quarto, lá está ela, parada no escuro, falando com você com a voz mansa e com um sorriso totalmente macabro. Ou então você vive sozinho e descobre que tem uma cópia sua andando no lado da casa. Esse é o tipo de terror que também histórias de doppelgangers acabam realmente atravessando, explorando também, certo?
E é exatamente nessa atmosfera que surge a comparação entre as obras. Em This House Has People in It, por mais que alguns eventos aconteçam à noite e até mesmo de madrugada, os momentos mais perturbadores se dão à luz do dia. E é isso que causa aquela inquietação que nós vemos, né, desse tipo de terror, que é como ninguém percebe esse absurdo que está acontecendo diante de todos nós, sabe? Como é que não tem nenhum vizinho que não tá notando os gritos, que não tá notando essas coisas e tal? Como é que não existe outras pessoas ao redor dessa casa que tá tão amaldiçoada? E é exatamente nesse coração que o chamado terror cotidiano acaba realmente nascendo, pois o terror cotidiano ele quebra a ideia de que durante o dia nós estamos a salvos. Não, você não está a salvo. E às vezes as coisas mais assustadoras acontecem justamente sob a luz do sol, enquanto a noite se torna apenas um eco daquilo que já começou. E no fim, você está e sempre esteve sozinho dentro daquele ambiente. Esse é o terror cotidiano e é exatamente o terror cotidiano que une Full Notane e This House Has People in It. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e comentar. E Deus Of any part of you. When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will.